Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Beta. Muito bom estar aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. A nossa intenção de estar toda semana trazendo um novo vídeo, informações, é porque vocês nos motivam a cada dia. Hoje, a minha convidada, eu tenho certeza que você que vai estar assistindo esse podcast de hoje vai se identificar e também tirar suas dúvidas a respeito de negativas de planos de saúde. Quem é a minha convidada de hoje? A minha convidada, ela é advogada, ela é graduada há 13 anos pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Direito Público e Privado, com formação pela Universidade Católica de Petrópolis, especializada em mediação de conflito judicial e extrajudicial pelo EMERGE, a Escola de Magistratura no Rio de Janeiro, e certificada pelo TJRJ desde 2016. Atuou como delegada na Comissão de Conciliação e Arbitragem da OAB Niterói por 2 anos. É preparada pela Fundação Escola Superior de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na área de defesa penal por 2 anos. Sócia do escritório F. Dias Advogados por 10 anos. Enganjada nas áreas de direito da família, é apaixonada, direito trabalhista, defesa do consumidor, direito previdenciário e execução penal. Quero dizer para todos que ela é um presente para toda a nossa cidade de Niterói e também exerce essa profissão com muito amor. Estou falando com a doutora Bianca Nascimento. Tudo bem, Bianca? Tudo bom, Betânia. Seja bem-vinda ao podcast da Beta. Muito obrigada. A nossa intenção aqui hoje é falar um pouco sobre direito do consumidor, né? E dentro dessa área do direito do consumidor, abordar um pouco essa questão das negativas dos planos de saúde, né? Que é um tema que tem sido recorrente. Eu tenho recebido muitos clientes com essas reclamações de que não se vêem amparado, né, pelo plano de saúde. Há muitas dúvidas, né, doutora? Sim. As pessoas, assim, a intenção mesmo de trazê-la é tirar essas dúvidas, porque hoje eu não sei se o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, vamos falar do nosso povo um pouquinho. Sim. Às vezes não tem ideia de quais são os seus direitos. Sim. Né? E graças a Deus que temos pessoas como você e outros doutores que se especializaram nessa área para tirar as nossas dúvidas. Isso. Não é isso? Doutora, qual é a sua missão? A minha missão é trazer um pouco de conforto, né? Para esse povo que você está falando, é um povo brasileiro, um povo sofrido. E dentro dessa área aí de saúde, de defesa do consumidor, mais especificamente na área que a gente está trazendo hoje, que é o plano de saúde, as pessoas elas não se veem muito abraçadas, né, pelo nosso sistema de saúde brasileiro, que é o SUS. E aí elas acabam se socorrendo ao sistema privado, ficam anos pagando, né, um plano de saúde caro, para ter uma qualidade de vida melhor quando precisarem, né? Assim, quando estiverem precisando do plano de saúde, serem abraçadas por isso. E não é o que tem acontecido, né? Quando realmente precisam do tratamento, ou precisam de um exame, ou precisam de uma cirurgia, elas têm essa negativa do plano de saúde e acabam precisando se socorrer ao judiciário para ver o seu direito garantido. E hoje observamos também que existem pessoas que andam com um pratinho na mão pedindo sem saber por quê? Por falta de sabedoria, tendo os seus direitos, às vezes escuta, né? Não dá para fazer, ela aceita aquilo, não busca os direitos e está aí pedindo, às vezes, direito, fazendo vaquinha e na verdade tem direitos, não é isso? Sim, se pagam um plano de saúde, né? Elas precisam sim serem atendidas, serem socorridas quando precisarem desse direito, né? As negativas são muito comum hoje em dia. É mais comum do que a gente imagina. Elas pagam um plano de saúde e têm essas negativas, porque o plano de saúde, eles quando são requeridos, né, para atenderem os seus beneficiários, muitas vezes negam esses atendimentos com base no rol da ANS, que é um rol onde tem ali toda a listagem dos medicamentos
que eles dizem que eles são obrigados a fornecer, né? Esses são os tipos de negativas? Quais são os tipos? O rol do ANS é um rol taxativo, né? Sim. Ano passado, em junho do ano passado, o STJ julgou esse rol da ANS e tornou esse rol taxativo, que antes era um rol exemplificativo. Ou seja, antes a demanda judicial era muito maior, porque o plano negava, automaticamente o consumidor ingressava na justiça para ver o seu direito abarcado. Então, com esse julgamento do STJ, que tornou esse rol taxativo, só as medicações que estão listadas nesse rol que são obrigadas a serem fornecidas pelos planos de saúde. E as que não estão? Né? Então, mas aí a Câmara dos Deputados, indo contra esse julgamento do STJ, fez um projeto de lei, né, para que a ANS fosse obrigada, os planos de saúde fossem obrigados a fornecerem esses medicamentos para as pessoas que realmente precisassem. E esse projeto de lei se tornou lei. Em setembro do ano passado, se tornou lei. E aí, com essa lei, eles acabaram sendo obrigados a cumprir, né? Dentro dos requisitos, eles são obrigados a cumprirem. Porque na área do câncer, por exemplo, né, existem medicações Sim, que não estão listadas. São medicamentos de alto né? custos, né, que não constam desse rol, Sim. mas que com a prescrição médica, eles são obrigados a cumprirem, a fornecerem esse medicamento. Agora, doutora, eu vou dar uma pausa nesse assunto, porque eu gostaria, no começo, eu sempre gosto de, além de ter dado um relato sobre quem é a doutora Bianca, sobre o seu trabalho, é mãe, é esposa. Sim. Conta um pouquinho pra gente, quando foi, como começou esse desejo seu de se tornar uma profissional ou pelo direito para estar defendendo o consumidor? Fala um pouquinho sobre você. Na verdade, desde a infância, desde criança, eu sempre tive esse sonho, né? De atuar na área de direito, de ser advogada. Eu sempre tive esse dever de ajudar desde o próximo pequena, no doutora? sangue. Sim, desde pequena. Tanto que quando eu trabalhava, eu sou de Búzios, nativa de Búzios, nascida e criada em Búzios, a minha família é toda de lá. Eu iniciei a faculdade lá em Búzios e terminei aqui. Fiz a segunda fase da faculdade aqui em Niterói. Sou mãe de 2 filhos, Esther de 3 anos e Bernardo de 10. Meu esposo é arquiteto, né? Atua na área aí da construção e é bem empenhado no que faz também. Mas eu sempre tive esse desejo e sempre lutei para alcançar esse sonho, né? Embora eu tivesse muitas pessoas que me impulsionassem para baixo, que falavam que eu não ia conseguir por ser uma faculdade cara, porque os livros eram caros. Mas eu sempre trabalhei muito para conseguir chegar onde eu tô hoje, né? Trabalhava em 2 empregos para pagar minha faculdade. E hoje eu, assim, olho para trás e vejo tudo que eu conquistei, né? Com o suor do meu trabalho, com a ajuda de Deus. Então, eu me dedico ao máximo para ajudar mesmo as pessoas, né? Inclusive, eu tenho causas, assim, que são causas gratuitas, que eu ajudo famílias que não podem pagar os honorários hoje advocatícios. Eu ajudo famílias de presidiários. Eu ajudo pessoas na própria área de defesa do consumidor ou de trabalhista, que não têm condições de pagar uns honorários que um advogado hoje cobraria, ou cobra, né? Que é um custo mais elevado. E a gente sabe que a Defensoria Pública hoje por conta do número, né, de demandas que eles têm, o processo é um pouco moroso. E eu faço isso com muito prazer. Que bom, porque realmente é a sua missão, né? Sim. Defender o consumidor. Agora, doutora, esse tema que nós estamos tratando hoje é um tema muito importante, né? Sobre planos de saúde, que é a saúde no nosso país é muito precária. Sim. Né? Não era para ser. A saúde e a educação são 2 áreas essenciais e que precisam muito de cuidados, né? E atenção. E agora, nós estávamos falando sobre a área de medicamentos. E tem também, doutora, sobre a área das cirurgias, né? Sim. Voltando agora ao nosso assunto, porque eu pulei um pouco, eu sempre gosto de antes
saber um pouco sobre a sua vida, quem é a doutora. E agora, falando sobre o tema, voltando a falar sobre o tema, a área da cirurgia, como fica também em frente a uma negativa do plano de saúde? A área da cirurgia, ela vai funcionar para todo, como o processo, né, da autorização das cirurgias, ela funciona tanto para autorização de exames, autorização de medicamentos, autorização de home care. Da mesma forma acontece para as cirurgias, né? Se o plano negar essa cirurgia, mas o paciente tiver um laudo atestando que a cirurgia ela é necessária para a saúde, né, para a sobrevida dela, o plano de saúde não pode negar. E aí ela pode se recorrer ao judiciário com requerendo uma liminar, né? E aí com essa liminar ele pode ter um êxito para realizar a cirurgia. Até porque a pessoa que precisa fazer uma cirurgia, ela não pode aguardar aquele período burocrático que um plano de saúde leva para autorizar, né? E às vezes, por conta dessa burocracia, a espera pode causar um prejuízo maior, né, à saúde do paciente. E aí, por isso que eles se recorrem ao judiciário com o pedido da liminar. Agora, é isso que eu penso, porque a área da saúde, no caso de cirurgias e até mesmo o home care, não pode esperar tanto. Não. Como funciona? Vamos supor um caso, a pessoa está ali esperando, está internada, precisa fazer uma cirurgia de emergência, depende dessa área jurídica. Você, como advogada, qual é o tempo que você tem para atuar? O tempo, se o paciente tiver com toda a documentação, laudo médico, com toda a prescrição que eu vou analisar e vou ver que cabe a ele o direito de ingressar na justiça para pedir essa liminar, o prazo é instantâneo do que depender de mim, né? Eu vou fazer o pedido de liminar e, em sendo urgente, eu vou ao gabinete, despacho aquela liminar para que aquela liminar possa correr em tempo célere, né? E se realmente for de extrema urgência para a vida do paciente, os juízes concedem. Que é muita burocracia, né? Na área de documentação. Sim. No caso, você está dizendo se tiver tudo certinho. Se tiver tudo certinho, né? Com relação a cirurgias, a medicamentos, que é o que a gente está falando para tratamento de câncer, para um home care, para uma cirurgia, a gente pode ingressar com a liminar, que a liminar ela já é a gente fala que é um pedido de tutela antecipada, né? Uma decisão que o juiz concede antes de terminar o processo, né? Antes da sentença, antes Sim. do julgamento final. É uma decisão antecipada com base na análise da urgência do pedido, entendeu? Agora, para medicamentos, para reembolso, no caso de negativa de reembolso, a gente vai entrar com um pedido normal, não é uma liminar, né? A gente vai ingressar com um pedido de danos materiais, danos morais, se tiver ouvido danos morais para o consumidor, né? Mas o que acontece também, muito negativas de reembolso, aí a gente já entra com um pedido normal de danos materiais. Agora, conta pra gente uma experiência, assim, de clientes que você Eu tenho muitas. Conta um pouco pra gente, assim, essa expectativa da espera, de realizar. Fala um pouco pra gente. Então, eu tenho, né, pacientes que a gente precisou ingressar com uma liminar para tratamento em home care, que ele estava em um estado, precisou vir para o estado do Rio, estava no estado de São Paulo, precisou vir para o município de Niterói, onde é o domicílio dele, precisava do tratamento do home care. E o plano de saúde, óbvio, né, se nega a fornecer o tratamento, porque é um tratamento caro, um tratamento que você vai precisar ter ali à sua disposição na sua casa, toda aquela equipe médica ou medicamento, que é um medicamento caro, que foi o caso do meu cliente, e o plano se negava. E aí a gente ingressa com uma liminar, né? Nesse caso eu ingressei com a liminar até no plantão judiciário, porque a gente estava num período de recesso forense. Então, a gente ingressou com a liminar no plantão judiciário, a gente obteve o deferimento da liminar e o plano de saúde foi obrigado a fornecer o home care. E aí, por que eles são... às vezes acontece de não acatarem, né, a liminar. Mas essa liminar, ela é deferida
com imposição de multa diária, e é uma multa alta. Então, na maioria das vezes, os planos de saúde acatam. Outras não, né? E se não acatarem, vão arcar com o prejuízo que eles causam ao paciente que está ali necessitando daquele tratamento de home care. Agora, tem casos também que demoram alguns anos, né? Quais são esses casos? Na verdade, todo o processo, assim, a gente costuma falar que o trabalho do advogado, ele não é um trabalho de fim, né? Ele é um trabalho de meio. O nosso objetivo é atingir, lógico, o fim. A gente quer que o nosso cliente alcance ali o resultado que ele está almejando. Mas, no código mesmo lá, no código da OAB e tudo, o nosso objetivo, o liame, né, da profissão é meio, né? É um meio, a gente tem um meio. Então, a gente não, quando o cliente fala assim, mas em quanto tempo isso vai ser resolvido? A gente não tem como precisar, né, um tempo. A duração. Não tem como precisar, olha... a liminar, ela é rápida, ela é célere, porque ela é dada, ela é deferida antes da decisão final do processo, antes da sentença. E aí isso tudo vai ser avaliado pelo juízo, né? Vai ser avaliado ali se as documentações estão corretas no processo, se realmente é um caso que vai trazer um risco de vida para o paciente, né? Vai trazer um prejuízo que não pode ser reparado de nenhuma outra forma. Então, a liminar, ela é rápida. Mas, por exemplo, nesse caso da home care que eu estou citando aqui, que foi um caso prático, foi um processo de 2016, ele obteve a liminar de pronto, mas é um processo que só chegou ao fim agora, no ano de 2023, né? Uau. Com o resultado final do processo, porque quando a gente está falando de uma empresa grande, elas vão até em última instância, né? Até a terceira instância, que é Brasília. Então, tem todo o processo, ele tem todo um rito, né? Que deve ser seguido. Um caminho a seguir. Todo um rito a ser seguido. Então, assim, depende de cada caso. A gente precisa analisar, avaliar caso a caso. A gente pode ter uma ideia, né, do tempo que se leva, mas a gente não pode garantir o tempo certo que o processo vai levar. Você falou sobre rol. Para esclarecer um pouquinho, o que é o rol na Agência Nacional de Saúde? Então, esse rol é um rol que tem toda a listagem dessas medicações, que são medicações hoje consideradas taxativas. É um rol taxativo. E, doutora Bianca, tem pessoas que lutam pelos seus direitos e às vezes nem sabem, né? E aí é onde entra o advogado nessa área. E cada causa ganha, muda também e ajuda a sociedade, não é isso? Sim. A gente fala assim que nesses casos, né, as ações acabam sendo repercutiva, né? Uma ação se torna repercussão para outra ação. Então, se já tem ações julgadas com o mesmo tema, com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmo assunto, ela vai se tornar uma base para um outro tipo de consumidor que tem o mesmo problema. Né? E aí acaba que os planos de saúde eles vão se atentar para esse tipo de prejuízo que eles estão causando, né, para a sociedade, e vão tentar se enquadrar ali para atender de uma melhor forma. Agora, entra ano, sai ano, sempre as mesmas queixas, né? E sempre tem que estar lutando para o direito do consumidor, né? Às vezes parece que é uma situação de espera, né? Vamos ver se é o vai que cola. Sim. Né? Se você não correr atrás dos seus direitos, você que vai ser penalizado. Não é isso? Isso serve para todas as áreas. Todas as áreas, né? Não só para a área do direito do consumidor, mas para todas as áreas. Na área do direito do consumidor, isso acaba, se você for pensar para um consumidor que tenha problema, por exemplo, com energia, né? Não vou citar nome de empresas aqui, mas com energia, com água. Muitas pessoas passam por um problema ou têm ali um direito que é tido como justo, né, da pessoa, que sofre um prejuízo dessas empresas e não corre atrás. Eu mesmo tenho uma experiência na minha casa,
há uns anos atrás, deu um temporal muito forte, morava num condomínio, e a luz foi embora. De repente, voltou para todos, menos na minha casa, na minha residência. E as horas foram se passando e eu ligando para a empresa, não tem luz aí na tua casa? Eu falei, não tem, estamos no escuro e tal. E isso durou 5 dias. O caminhão tá indo, não tá indo, daqui a pouco tá saindo, aquelas respostas que nós temos, né? E eu falei, gente, não é possível, perdi tudo na geladeira. E aí liguei para um advogado na hora, falou, olha, vai tirando foto de tudo. Sim. Porque você tem direito, porque alguma explicação tem que ser dada e tem 5 dias. Uma pessoa, um amigo nosso que eu entendi um pouco, falou, olha, tem alguma coisa errada. Ele que descobriu que o problema estava entre o poste e o fio, e a luz estava ali, conversou e falou, Bethânia, a situação é essa, essa, essa. E a doutora falou, Bethânia, nós vamos entrar com pequenas causas, porque você não pode ficar no prejuízo. Será? Aquele tal de será, porque muitas vezes a gente é tanto descrédito, às vezes as pessoas não acreditam, né, que pode conseguir. Sim. E foi através dessa advogada que ela falou, não, você precisa, você tem que entrar, porque você tem direito. E realmente, não demorou 3 meses, eu ganhei a causa e no valor que eu pedi. Sim. Porque fui prejudicada. E se eu não tivesse um advogado que me desse uma força, falando, Bethânia, você precisa. Temos que conhecer nossos direitos, né, doutor? Em todas as áreas, não só na saúde, né? Não só na área de saúde, em todas as áreas. E para essas grandes empresas, né, para elas acaba, assim, sendo lucrativo, porque como muitas pessoas não entram na justiça, 1 ou 2 que vão entrar, infelizmente, quando entram nos juizados de pequenas causas, o valor do dano é muito baixo, né? Então, assim, não vai prejudicar em nada, né, o financeiro da empresa, né? Para eles pagarem 3, 2, 4, 5 mil reais de danos morais, é a mesma coisa que nada. Né? Mas se todo mundo que for prejudicado começar a fazer valer o seu direito na justiça, essas empresas vão ser penalizadas, né? Vão se sentir penalizadas de alguma forma. E não é só você entrar na justiça, existem outras formas também. Você pode, no caso de saúde, acionar a ANS, fazer uma reclamação perante os órgãos que são fiscalizadores dessas empresas, né? Porque uma vez você acionando esses órgãos, a ouvidoria da empresa, elas acabam sendo multadas se não resolverem aquele problema. Agora, você tocou num assunto aí que realmente é necessário falar, que as pessoas precisam, porque hoje, eu falo por mim, muitas das coisas, muitas vezes que você poderia correr atrás, você está dizendo aí para você entrar em contato com o órgão para reclamar. Sim, eu mesma tive um problema com uma empresa de telefonia, e não acionei a justiça, mas resolvi fazer uma reclamação ante a ouvidoria, né? Foi um pouco mais além, né, do que só reclamar com a empresa, e imediatamente o meu problema foi resolvido, né? Então, às vezes, vale a pena você acionar o PROCON, né, o consumidor.org, que também é um órgão de reclamação que você pode acionar. E aí você vai ter o seu direito garantido. Não podemos deixar para trás, né? Porque, não podemos deixar para trás. Não vai resolver nada, porque aqui nada faz, isso aqui. A pessoa vai sempre nessa onda. Isso. E sai prejudicada. Eu tive um caso agora, outro caso prático, dentro da área também do direito de defesa do consumidor, com relação a uma empresa também de energia. O meu cliente passou um período, assim, de uns 2, 3 meses que faltava muita luz na casa dele, muita luz. E aí, assim, chovia, faltava luz, ventava, faltava luz, fazia sol, faltava luz. E a reclamação dele perante a concessionária não estava resolvendo, porque eles sempre alegam que está tudo certo, está tudo bem, não tem nenhum problema. E aí eu ingressei com a ação na Justiça Comum, porque eu sempre opto em ingressar na Justiça Comum, porque a gente tem mais uma amplitude de provas, né? Ali tem uma perícia que pode ser realizada, e no juizado você não tem essa questão da perícia, só na Justiça Comum. Então, eu sempre opto pela Justiça Comum. E aí, a juíza determinou que fosse feita uma perícia, né? O perito foi na casa dele, viu que estava tudo ok, que não era nada com a fiação dentro do imóvel, não era nada interno, e que o problema era externo. Fotografou a rua, os postes, viu que tinham vários postes de madeira na extensão da rua, que
os fios, a fiação era precária, né? E aí, com esse laudo, tendo em posse desse laudo, a juíza determinou, então, que fosse trocado todos os postes de madeira da rua. Beneficiou a todos. Beneficiou a todos, não só o cliente, né? Sob imposição de multa diária também. Então, se não trocar os postes a partir da data ali que vai começar a vigorar o prazo, eles vão ter que pagar a multa. Então, é uma decisão que acabou beneficiando a comunidade local e não só o consumidor. Então, é por isso que é importante o consumidor fazer valer, sim, o seu direito. Vale a pena, né, doutora? Vale a pena. Doutora, o nosso bate-papo está quase chegando ao fim. E eu gostaria que você deixasse também uma mensagem, as suas considerações, para essa pessoa que está passando por dificuldade, consumidor, não só na área da saúde, mas em todas as outras áreas, o que ele deve fazer, onde recorrer? Então, você, consumidor, né, se estiver passando por algum problema, ou se já passou, né, ou se está com essa dificuldade, tanto com negativas de plano de saúde, né, ou em outra área, procure os órgãos competentes, façam reclamações nos órgãos competentes, procurem o PROCON, e se mesmo assim vocês acharem ainda que se sentirem ainda prejudicados, lesados, entenderem que não alcançaram, né, o objetivo, procurem um especialista da área, né, para que o seu caso seja analisado, para que a documentação seja vista, né, e aí, socorra-se então ao judiciário, para que o judiciário possa também avaliar se ele vai ter direito, se ele vai ser abarcado ou não dentro do que ele precisa, dentro da necessidade. E lembrando que Niterói vai ser privilegiado com o seu podcast, que você vai estar aqui também toda semana contando, tirando dúvidas, né? E as pessoas poderão recorrer a você sim. Através do podcast. Né? E é por isso que hoje nós te convidamos para estar aqui, não só lançando o seu site, são 10 anos, né, doutora? São 13 anos. 13 anos, né? 13 anos. 13 anos na área da advocacia, do consumidor. Isso. E hoje você vai poder, de uma certa forma, com a ajuda da tecnologia e também da mídia digital, divulgar mais o seu trabalho e atender não só Niterói, mas todo o Brasil, não é isso? Sim. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar aqui com você, divulgando um pouco do meu trabalho, falando um pouco, né, do nosso trabalho, da nossa área de atuação. O nosso intuito é esse, né, de estar prestando em serviços para a comunidade de forma esclarecedora, e é isso. E onde te encontrar? Qual é o seu arroba? Então, meu arroba é o NAS Soluções Jurídicas. Nós temos o site também, né, www.nassoluçõesjuridicas.com.br, e lá no site tem todos os caminhos para fazer o nosso contato, WhatsApp, e-mail. Lembrando que você pode deixar perguntas que você vai estar respondendo dentro do seu podcast, dentro não é isso? Do meu podcast. Maravilha, doutora. Que a gente vai estar lançando o nome em breve. Com certeza. Doutora, que bom te receber aqui. É um prazer conhecê-la e saber o quanto você está disposta, se entregou para a sua carreira, né, para o seu trabalho, em defender o próximo, que também é servir, não é isso? Temos nós sabemos que o nosso grande mestre, né, ele passou por essa terra para servir, deixou essa lição, e hoje tudo que nós colocamos, né, na nossa vida, a nossa profissão, é para servir ao próximo. Isso, tem que ter uma utilidade, né? Exatamente. Eu costumo falar para o meu filho que nós precisamos ser úteis em tudo que a gente faz, para ajudar o próximo mesmo, tudo tem que ter um sentido, né? Exato. Doutora, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado por atender o nosso convite e com certeza vamos nos encontrar muitas vezes aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, Betânia. Sucesso para você, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, continue com a gente. Lembrando que aqui no Canal Beta, a nossa melhor imagem é você. Um grande abraço e até a próxima semana.